Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O programa de hoje traz duas visões da tecnologia, uma do dia a dia. Fomos entender que tecnologias entram em campo na hora de fazer previsões do tempo, porque o grau de acerto ainda está longe do ideal. E o que o futuro reserva para a meteorologia? Na outra visão, fomos conferir detalhes de uma tecnologia que pode fazer a fortuna de muitos negócios ou a derrocada de outros, o blockchain. E tem muito mais no programa de hoje. Confira! E no mundo das startups, os desafios de começar uma empresa nova e enfrentar os impostos brasileiros. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Começar um negócio novo é tarefa das mais complicadas, mas muita gente foi levada a abrir empresas próprias nos últimos anos, muitas vezes fugindo do desemprego. O problema é que a carga de impostos no Brasil continua altíssima, também para as startups. Enquanto alguns países fazem tudo para incentivar o empreendedorismo e criar um ambiente favorável para as startups, às vezes até decretando a isenção fiscal, o Brasil parece que anda na contramão, mais uma vez. Uma nova política de tributos para empresas de tecnologia e startups vem deixando o mercado nacional cada vez mais turbulento e inseguro. Durante muito tempo, a tributação das empresas digitais eram baseadas na economia real, o que favorecia, de certa forma, o setor de tecnologia. Mas o sistema tributário brasileiro não acompanhou a velocidade com que essa nova realidade passou a integrar a vida das pessoas e empresas. O resultado foi uma alta na tributação dos softwares, a base da indústria de tecnologia. Já eram esperadas mudanças na legislação de tributos com relação ao mercado de tecnologia, a tecnologia da informação. Não se esperava que haveria uma tributação para classificar o software de forma ampla como se fosse uma mercadoria. Antigamente você tinha a tributação do software através do ICMS quando a gente falava das mídias digitais. Quando você fosse comprar um Windows, no CD, numa loja, aquilo sim era uma mercadoria. O software, como ele é hoje, baixado através da nuvem, ele vai ser sempre um serviço. Não existe mais a mercadoria física que justifique a cobrança de um ICMS. Para quem não é muito familiarizado com tributos, o que é raro no caso de nós brasileiros, o ISS é o Imposto sobre Serviços, o ICMS sobre Produtos. E o grande problema é que querem agora, com essa nova legislação, classificar software. Entenda-se todo o aplicativo que você usa aí no seu smartphone e uma série de serviços baseados em nuvem, como mercadoria e serviço. As duas coisas. Esse impacto pode chegar até 15%. Na ponta da cadeia, para uma startup que já tem autossustentáveis, que não tem aporte de fundo, não tem investidor, hoje ter que incorporar um custo de 15%, com certeza pode comprometer a sustentabilidade da empresa. O momento é de total insegurança no mercado. Afinal, como uma empresa se posiciona? Como o que ela oferece deve ser encarado na hora de pagar impostos? Produto ou serviço? Ou as duas coisas? As associações de software se mobilizaram e protocolaram uma série de ações na Justiça para que o impasse seja esclarecido. Mas neste momento, tem muita empresa recolhendo os dois impostos, ISS e ICMS,
Para uma empresa mais jovem, ainda sem custos fixos, talvez até seja mais fácil se adaptar. Não é o caso da startup da Mônica, há 4 anos no mercado, oferecendo software como serviço para seus clientes. Então, a margem hoje de uma empresa que vende diretamente tecnologia, ou ela embarca tecnologia nas suas soluções, ela já tem uma margem baixa, então tende a diminuir a capacidade delas de investir em inovação. Apesar de toda a insegurança, a expectativa é de que a decisão da justiça seja rápida. Se bem que, se tratando de Brasil, essa pode ser mais uma novela longa na história do país. E antes que isso realmente se traduza em desvantagens competitivas para startups e afaste investidores, uma lição de casa nunca pode ser esquecida por quem tem a intenção de empreender e começar um negócio digital. É preciso fazer um bom trabalho de planejamento tributário para não ser pego de surpresa. E muita startup deixa isso em segundo plano, hein? É importante que seja feito um estudo tributário com um especialista no assunto, que entenda qual é a real atividade que a empresa oferece ao mercado, de modo a ser encontrada a exata classificação fiscal para ela e que ela tenha a tributação feita de acordo com aquilo que ela realmente oferece ao mercado. Daqui a pouco tem a tecnologia do blockchain. Você vai entender o que é o motor que está por trás das moedas virtuais como a Bitcoin. E ainda hoje tem a tecnologia que tenta adivinhar o clima. Por que ela ainda erra tanto? O Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. O mundo ainda vive a febre das moedas virtuais. Mas o que muita gente talvez não tenha prestado atenção é no fato de que elas só existem de verdade por causa de uma outra tecnologia, chamada blockchain. Nós fomos conferir como essa tecnologia está em plena evolução. O blockchain promete transformar muita coisa em um futuro bastante breve, de negócios à música cultural, começando agora. Quem vive no mundo das criptomoedas como o Bitcoin certamente sabe do que se trata. Para aqueles que nunca ouviram falar, pode até soar meio complicado, mas os resultados prometidos são surpreendentes. O blockchain foi criado para registrar, verificar e validar operações online. Essa cadeia de blocos pode ser encarada como uma espécie de livro de contabilidade virtual em que cada operação digital fica gravada. Quando uma movimentação é realizada, como por exemplo uma transferência de bitcoins, aquela operação é colocada em conjunto com outras feitas naquele mesmo momento, criando assim um bloco de operações. Esses blocos são então apresentados a diversos nós. Esses nós são computadores conectados à rede com a tarefa única de aprovar, validar e repassar transações. Assim, o registro é validado de forma inalterável e transparente. Cada blockchain, ou seja, cada ledger, né, chama-se o livro-razão que compõe os blocos, é um livro-razão, já também conhecido como ledger. Esse ledger está distribuído entre diferentes nós participantes, né? Se você mudar alguma coisa, não somente você quebra a cadeia, porque obviamente todos os outros nós vão diferir nessa informação, mas também você fica exposto, você sabe exatamente qual transação tentou ser mudada ou foi mudada. Você muda um bit e toda a cadeia da informação que foi registrada e toda a cadeia
é praticamente, entre aspas, inservível. Com quase 10 anos dessa sua criação, já bastante maduro, o blockchain apresenta agora potencial para assumir aplicações além das relacionadas às moedas virtuais. No Brasil, diversas indústrias já estão engajadas com a tecnologia, algumas mais ativas que outras, é verdade. Mas os bancos, fintechs, saúde, a indústria agro de energia e até o varejo estudam aplicações do conceito blockchain em suas operações. Você tem blockchain para resolver problemas de identidade, tá? Blockchain para resolver problemas, aumentar a segurança e regulação de sistemas de IoT. Blockchain para melhorar a cadeia de suprimentos. Blockchain para eficientizar a gestão de processos e o controle, e blockchain também para o que chamamos de trading, ou seja, o que é o trading? Não só desde uma criptomoeda, mas também programas de milhagem, programas de pontuação, também conhecido dentro desse modelo de implementação como blockchain para tokenização. A partir daí desses modelos acabam surgindo muitos casos de usos derivados de cada um deles. Tanto no Brasil quanto em toda a América Latina, o momento ainda é inicial. São os primeiros passos dessa expansão. Mas uma vez que o blockchain se mostrar eficiente em diferentes negócios, deve então se formar uma rede neural conectando essas diferentes aplicações da tecnologia e transformando o que no início serviu apenas como infraestrutura de moeda digital em uma verdadeira plataforma de transformação digital. Claro, nada disso vai acontecer do dia para a noite. Tem um potencial tão grande que irá reduzir até custos ou possíveis sonegações até hoje de impostos. Por quê? Porque uma vez que a Receita ou os próprios bancos também serem parte dessas redes de blockchain, será debitado diretamente do custo desse item, uma vez que esse item vai passando entre os diferentes participantes. Talvez a gente esteja indo um pouco longe demais, mas se pensarmos em uma tecnologia que garante transparência, segurança e confiança, será que não seria o sonho de finalmente resolver o câncer do Brasil? A corrupção. O mais importante, eu acho que irá mudar o comportamento do brasileiro. Por quê? Porque com blockchain é muito mais fácil ficar na regra. Você precisaria muito maior investimento para quebrar a regra do que se adequar a ela. Portanto, o blockchain definitivamente irá trazer uma mudança cultural. Depois do intervalo, a tecnologia que tenta e nem sempre consegue entender o clima. Os computadores já ajudaram bastante, mas ainda há muito caminho pela frente até uma previsão do tempo mais precisa. O Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. Há alguns anos até parecia de propósito. Em inúmeras ocasiões, as previsões do tempo simplesmente não eram confiáveis. Com a melhoria de computadores e sistemas, hoje a situação melhorou, mas ainda há muito pela frente para podermos finalmente confiar na meteorologia. Teto preto. O tempo fecha.
Em qualquer selva de concreto como São Paulo, o cenário é sinônimo de alerta. Muitas metrópoles sofrem as consequências das tempestades desta época do ano no Brasil. Se está difícil lutar contra o aquecimento global e as mudanças climáticas do planeta, a tecnologia desempenha um papel importantíssimo para que não aconteçam mais catástrofes como esta nas grandes cidades, mesmo na pior das chuvas. No estado de São Paulo, um novo radar meteorológico alemão de última geração ajuda a monitorar e prever qualquer chuva que se aproxime da capital paulista com até 3 horas de antecedência. 7 anos atrás, o Olhar Digital esteve aqui, em Salesópolis, no interior do estado. O antigo radar de quase 30 anos que a gente conheceu foi substituído por este, maior, mais moderno e mais preciso. A enorme antena de seu interior envia sinais de micro-ondas em 360 graus a um raio de 240 quilômetros de distância. A principal utilização continua sendo a previsão de inundações, né? Nós temos uma precisão maior para se fazer esse trabalho, porque nós sabemos a intensidade da chuva, a velocidade, podemos acompanhar células individuais das tempestades e ele traz melhorias como, por exemplo, pode-se fazer a previsão de granizo, o tamanho dessas pedras de granizo, por assim dizer, previsões que os meteorologistas, na verdade, usam, que não aparece até muito para a gente, em termos de hidrologia, de melhoria dos modelos hidrológicos para se prever quanto, por exemplo, vai subir um córrego em São Paulo, por exemplo, com a chuva que ainda vai cair nele. O novo equipamento é capaz de avaliar uma chuva em seus mínimos detalhes. É possível, por exemplo, enxergar o tipo de chuva através do formato da gota d'água e também sua intensidade e direção. Combinando o poder do radar com um software analítico exclusivo, dá para fazer um corte na representação da chuva em 3D em tempo real. E isso é uma grande ferramenta para o meteorologista, porque ele pode examinar a estrutura interna da chuva, saber se essa chuva está se dissipando, o grau de severidade dessa chuva, por assim dizer, ou se ela vai aumentar, né? Então é um instrumento a mais que se tem para a análise das chuvas. As informações nesse momento estão sendo geradas, já são transmitidas e já estão disponíveis para os usuários. O radar não é exclusivamente de São Paulo. Há cerca de 10 modelos idênticos espalhados pelo país e outros 9 sendo instalados. A ideia é de que um dia todo o Brasil seja igualmente monitorado com a mesma precisão e qualidade de informação. Mas interessante é que, além do radar que traduz a leitura da chuva de forma gráfica na tela do computador, centenas de estações meteorológicas automáticas como esta estão espalhadas pela cidade. Novos sensores são mais acurados e sensíveis que a geração anterior. Eles estão embarcados para ajudar o meteorologista na emissão de alertas. As informações dessas estações são transmitidas via rede móvel celular a cada 10 minutos para a central de gerenciamento de emergências. Os sensores, que são as estações meteorológicas, elas dão umas informações importantes, tipo pressão atmosférica, temperatura do local, umidade relativa, ou seja, essas informações é de suma importância também para uma ação da prefeitura, bem como quanto está chovendo naquele momento. Imagens de satélite, informações dos radares meteorológicos, estações automáticas e, sim, matemática. Outra evolução importante no trabalho dos meteorologistas é dos modelos numéricos usados para entender e prever os tipos de chuvas e as regiões que podem ser atingidas. São algoritmos que
trazem através de todas as variáveis, né, meteorológicas, né? Eles fazem cálculos matemáticos, de milhões de cálculos matemáticos, e que trazem uma informação bruta e que nós, meteorologistas, temos que interpretá-las, para daí sim trazer uma informação para a população. Até o WhatsApp faz parte dessa caixa de ferramentas climáticas. A criação de um grupo no aplicativo de mensagens instantâneas mudou de forma drástica o gerenciamento de emergências. Agora, com alertas diretos, as respostas às ocorrências são mais rápidas e assumidas imediatamente pelo setor responsável, como em caso da necessidade de remover uma árvore caída ou fechar vias para evitar que motoristas enfrentem regiões inundadas. Hoje, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital paulista, o nível de acerto da previsão do tempo por aqui chega aos 95%. Tudo graças a essa combinação de tecnologias. Todo esse esforço é para evitar que cenas como estas, de 20 anos atrás, se repitam. E mais do que isso, que sirva como um item de segurança de primeira necessidade para a população, evitando danos materiais e, principalmente, mortes. Infelizmente, os alagamentos são inevitáveis. Não faça compras online sem antes conhecer o Olhar Digital Ofertas. Criamos um mecanismo que ajuda você a sempre encontrar o melhor preço automaticamente. Quando você estiver na página de confirmação da sua compra, nosso mecanismo confere se o preço que você está pagando é mesmo o melhor. Se encontrarmos um preço mais baixo, mostramos a você com um link. Basta clicar e economizar. Para completar, ainda temos vários cupons de desconto associados ao mecanismo. Se o produto que você procura tiver um cupom disponível, nós aplicamos o desconto automaticamente. Super simples. Nosso mecanismo funciona no navegador Chrome e para instalar é super fácil. Acesse ofertas.olhardigital.com.br e siga as instruções. Aproveite e boas compras! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!